Travessuras da Menina Má, de Mário Vargas Llosa. Parte 5. Um Menino Sem Voz. Continuação. A visita à clínica do Dr. André Szilagy, um francês de ascendência húngara, foi um verdadeiro passeio campestre. Nesse dia, um sol radiante fazia brilhar os altos plátanos e álabos do bosque, nos arredores de Petit Clamart, onde ficava a clínica, ao fundo de um parque com estátuas lascadas e um lago com cisnes. Chegamos ao meio-dia e o Dr. Szilagy nos levou imediatamente ao seu consultório. O lugar era uma antiga mansão senhorial do século XIX, de 2 andares, com escadaria de mármore e varandas gradeadas, toda reformada por dentro e acrescida recentemente de um pavilhão com enormes vidraças. Talvez um solário ou ginásio com piscina. Pelas janelas do consultório, viam-se ao longe pessoas caminhando sob as árvores e, entre elas, jalecos brancos de enfermeiras ou médicos. Szilagy parecia também sair do século XIX, com sua barbinha aparada em ângulo reto, emoldurando um rosto mirrado e uma careca reluzente. Vestia um terno preto, colete cinza, um colarinho duro, que parecia postiço e, em vez de gravata, uma fita dobrada em 4, presa com um alfinete vermelho. Usava um relógio de bolso, com corrente dourada. Falei com meu colega Bourrichon e li o relatório do Hospital Cochin. Disse, entrando no assunto de chofre, como se não pudesse perder tempo com banalidades. Vocês têm sorte, a clínica está sempre lotada. Há gente que espera há muito tempo para ser internada. Mas como a senhora é um caso especial, pois vem recomendada por um velho amigo, vamos conseguir uma vaga. Tinha um ótimo timbre vocal e maneiras elegantes, um tanto teatrais, de se mover e de mostrar as mãos. Disse que a paciente receberia uma alimentação especial, determinada por uma nutricionista, para recuperar o peso perdido e que um treinador orientaria pessoalmente seus exercícios físicos. Seu médico de cabeceira seria a doutora Rollin, especialista em traumas da índole daquele de que foi vítima. Poderia receber visitas 2 vezes por semana, entre 5 e 7 da noite. Além do tratamento com a doutora Rollin, participaria de sessões de terapia de grupo, que ele mesmo dirigia. A menos que houvesse alguma objeção de sua parte, a hipnose poderia ser empregada no tratamento, sob seu controle. E fez uma pausa para anunciar um esclarecimento importante. Se a paciente, a qualquer altura do tratamento, chegar a sentir-se decepcionada, pode interrompê-lo imediatamente. Nunca aconteceu, acrescentou, estalando a língua. Mas a possibilidade existe, e alguma vez pode vir a ocorrer. Também disse que, na conversa com o professor Bourrichon, concluíram que a paciente deveria permanecer na clínica, a princípio, pelo menos durante 4 semanas. Depois, veriam se era recomendável prolongar a permanência ou continuar a recuperação em casa. Respondeu a todas as perguntas de Helena e as minhas. A menina má não abriu a boca. Limitou-se a ouvir como se não fosse com ela. A respeito do funcionamento da clínica, seus colaboradores e, depois de uma brincadeira a respeito de Lacan e suas fantasiosas combinações de estruturalismo e Freud que, explicou sorrindo, para nos tranquilizar, não oferecemos no nosso menu. Pediu a uma enfermeira que levasse a menina má ao gabinete da doutora Rollin. Ela estava à sua espera, para conversar um pouco e mostrar o estabelecimento. Quando ficamos a sós com o Dr. Szilagy, Helena abordou com cautela o delicado assunto do custo de 1 mês de tratamento e se apressou a explicar que a paciente não tinha seguro nenhum patrimônio pessoal e quem assumiria o pagamento seria o amigo aqui presente. 100.000 francos, aproximadamente, sem contar a medicação que, bem, é difícil saber de antemão. Deve significar mais uns 20 ou 30% no máximo.
Fez uma pequena pausa e tossiu antes de prosseguir. É um preço especial, porque a senhora veio recomendada pelo professor Bourrichon. Olhou para o relógio, levantou-se e disse que, se decidíssemos aceitar, seria preciso passar pela administração e preencher os formulários. 3/4 de hora depois, a menina má apareceu. Estava contente com a conversa com a doutora Rollin, que lhe pareceu muito sensata e simpática, e com a visita à clínica. O quartinho que ocuparia era pequeno, confortável, bem bonito, com vista para o parque. E todas as instalações, o refeitório, a sala de ginástica, a piscina aquecida, o pequeno auditório onde se faziam palestras e passavam documentários e filmes, eram muito modernos. Sem discutir mais nada, fomos à administração. Assinei um documento em que me comprometi a assumir todos os gastos e dei um cheque de 10.000 francos como depósito. A menina má entregou um passaporte francês à administradora, e esta, uma mulher muito magrinha, com um coque e um olhar inquisidor, pediu sua carteira de identidade. Helena e eu nos entreolhamos inquietos, esperando uma catástrofe. Não tenho ainda, disse a menina má, com absoluta naturalidade. Morei muitos anos no estrangeiro e acabo de voltar para a França. Sei que preciso tirar. Vou fazer isso o quanto antes. A administradora anotou os dados do passaporte numa caderneta e o devolveu. Pode se internar amanhã, concluiu. Chegue antes do meio-dia, por favor. Aproveitando o dia bonito, um tanto frio, mas dourado e com céu limpíssimo, demos uma longa caminhada pela floresta de Petit Clamart. Sentindo as folhas mortas do outono ranger sob nossos pés. Almoçamos num pequeno bistrô na beira do bosque, onde uma lareira crepitante aquecia o ambiente e avermelhava os rostos dos fregueses. Helena precisava ir trabalhar, de maneira que nos deixou na entrada de Paris, em frente à primeira estação do metrô que vimos. Durante todo o trajeto até a École Militaire, ela ficou calada, com sua mão presa na minha. Às vezes a senti estremecer. Assim que entramos no apartamento da rua Joseph Granier, a menina má me fez sentar na poltrona da sala e se deixou cair no meu colo. Estava com o nariz e as orelhas gelados e tremia de tal maneira que não podia articular uma palavra. Seus dentes batiam. A clínica vai lhe fazer bem, disse, acariciando seu pescoço, os ombros, esquentando com o hálito suas orelhas geladas. Lá vão cuidar de você, fazer recuperar o peso, acabar com esses ataques de medo. Vão deixar você bonita para se tornar outra vez o diabinho que sempre foi. E, se não gostar da clínica, volte para cá, na mesma hora. No instante em que você quiser. Não é uma prisão. É um lugar de descanso. Apertada contra mim, não dizia nada, mas ficou tremendo um bom tempo antes de se acalmar. Então, preparei um chá com limão. Conversamos, enquanto ela ia fazendo sua mala. Eu lhe entreguei um envelope em que havia guardado 1.000 francos em notas, para levar consigo. Não é um presente, é um empréstimo, brinquei. Você paga quando ficar rica, com juros altos. Quanto vai custar tudo isso? Perguntou, sem me olhar. Menos do que eu pensava. 100.000 francos. O que importam 100.000 francos se posso ver você bonita outra vez? Faço isso por puro interesse, chilenita. Não falou por um bom tempo e continuou fazendo a mala, emburrada. Fiquei tão feia assim? Perguntou de repente. Horrível, disse eu. Você vai me desculpar, mas está um verdadeiro horror de mulher. Mentira, disse e de virada jogou uma sandália que se chocou contra o meu peito. Não devo estar tão feia porque essa noite, na cama, você passou o tempo todo de pinto duro. Estava morrendo de vontade de fazer amor. Acha que eu não percebi, santinho? Deu uma risada, e a partir desse momento seu ânimo melhorou. Quando terminou de fazer a mala, veio sentar-se outra vez no meu colo, pedindo que eu a abraçasse e fizesse uma massagem suave nas suas costas e nos braços. E ainda estava assim, dormindo profundamente, quando, por volta das 6, Hilal entrou para ver seu programa de televisão.
Desde a noite da surpresa que fizemos aos seus pais, ele se permitia falar com eles e conosco, mas só em certos momentos, porque o esforço o deixava muito cansado. E sempre voltava para o seu quadro negro, que continuava usando pendurado no pescoço, com 2 ou 3 gizes numa bolsinha. Essa noite não ouvimos sua voz até que se despediu, em espanhol, com um boa noite, amigos. Depois do jantar, fomos tomar o café na casa dos Grabowski, e eles prometeram visitar a menina má na clínica, dizendo-lhe para telefonar se precisasse de alguma coisa enquanto eu estivesse na Finlândia. Quando voltamos para casa, não me deixou abrir o sofá-cama. Por que não quer dormir comigo? Eu a abracei e a apertei contra o meu corpo. Sabe muito bem por quê? É um martírio estar com você nua ao meu lado, desejando o seu corpo como eu desejo e não poder encostar nele. Não notou ontem à noite? Você não tem jeito, disse ela, indignada, como se eu a tivesse insultado. Se fosse Fukuda, faria amor comigo a noite inteira, sem ligar a mínima se eu ia me esvair em sangue ou morrer. Eu não sou Fukuda. Também não notou isso ainda? É claro que notei, repetiu ela, jogando os braços no meu pescoço. E por isso, essa noite você vai dormir comigo, porque não há nada que eu adore tanto como martirizar você. Não tinha reparado? Elas, sim, disse eu beijando o seu cabelo. Reparei perfeitamente, até demais, há um bocado de tempo. E o pior é que não me vingo. Até parece que gosto. Somos o casal perfeito, a sádica e o masoquista. Dormimos juntos, e quando ela tentou me acariciar, peguei suas mãos e afastei-as. Até ficar completamente curada, nós vamos ser puros feito 2 anjinhos. Nossa, você é mesmo um Fraicon. Pelo menos me abrace forte para espantar o medo. Na manhã seguinte, tomamos o trem na estação Saint-Lazare e, durante toda a viagem até Petit-Clamart, ela permaneceu muda e cabisbaixa. Quando nos despedimos na porta da clínica, ficou agarrada a mim como se nunca mais fôssemos nos ver e molhou minha cara com suas lágrimas. Desse jeito, vai acabar se apaixonando por mim. Aposto o que quiser que isso nunca vai acontecer, Ricardito. Fui para Helsinki nessa mesma tarde e, nas 2 semanas que fiquei lá, trabalhando, falei russo sem parar todos os dias, de manhã e de tarde. Era uma reunião tripartida, com delegados da Europa, Estados Unidos e Rússia, para traçar uma política de ajuda e cooperação dos países ocidentais ao que ia restando das ruínas da União Soviética. Havia comissões que tratavam de economia, instituições, política social, cultura e esportes, e em todas elas os delegados russos se expressavam com uma liberdade e uma espontaneidade inconcebíveis, pouco tempo antes com aqueles monótonos robôs aparatic que o governo de Brezhnev e mesmo de Gorbachev mandavam para as reuniões internacionais. As coisas estavam mudando por lá, era evidente. Senti vontade de voltar a Moscou e à rebatizada São Petersburgo, que não visitava havia vários anos. Os intérpretes sempre tinham muito trabalho, quase não havia tempo para passear. Era minha 2ª viagem a Helsinki. A primeira tinha sido na primavera, quando era possível andar pelas ruas e apreciar os arredores, os bosques de abetos salpicados de lagos e as lindas aldeias de casas de madeira desse país onde tudo é belo. A arquitetura, a natureza, as pessoas, especialmente os velhos. Agora, em contraste, com a neve e a temperatura de 20 graus abaixo de zero, eu preferia, nas horas livres, ficar no hotel lendo ou praticando os misteriosos rituais da sauna que me produziam um delicioso efeito anestésico. 10 dias depois de chegar a Helsinki, recebi uma carta da menina má. Estava bem instalada na clínica de Petit-Clamart e se adaptava sem dificuldade. Não fazia uma dieta, e sim superalimentação.
Mas, como praticava bastante exercício no ginásio e, além disso, nadava, ajudada por um professor, porque nunca tinha aprendido a nadar, só a flutuar e a se deslocar na água como um cachorrinho, isso lhe abria o apetite. Já tivera 2 sessões com a doutora Rollin, que era bastante inteligente e a entendia muito bem. Quase não houve oportunidade de conversar com os outros pacientes. Só trocava cumprimentos com alguns deles, na hora das refeições. A única com quem tinha conversado 2 ou 3 vezes era uma garota alemã, anoréxica, muito tímida e assustadiça, mas boa pessoa. Da sessão de hipnose com o Dr. Relaxe, só lembrava que, ao acordar, estava muito serena e descansada. Dizia também que sentia minha falta e que não fizesse muitas porcarias nessas saunas finlandesas que, como todo mundo sabe, são os grandes centros de degeneração sexual. Quando voltei a Paris, 2 semanas depois, a agência do Sr. Charnez me ofereceu quase imediatamente outro contrato de 5 dias, em Alexandria. Só fiquei um dia na França, de maneira que não pude ir visitar a menina má. Mas falamos pelo telefone, ao entardecer. Estava bem disposta, contente, sobretudo com a doutora Rollin, que, disse, estava lhe fazendo um bem enorme, e divertida com a terapia de grupo dirigida pelo professor Zilaxi, parecida com as confissões dos padres, mas em grupo, e com os sermões do doutor. O que ela queria que eu trouxesse do Egito? Um camelo. E continuou séria. Já sei o quê. Um daqueles vestidos de baile com a barriga de fora das dançarinas árabes. Pretendia me gratificar, quando saísse da clínica, com um espetáculo de dança do ventre. Só para mim? Vou lhe fazer umas coisas que você nem sabe que existem, santinho. Quando eu disse que sentia muitas saudades dela, respondeu. Eu também, acho. Estava melhorando, sem dúvida. Nessa noite fui jantar na casa dos Grabowski e dei a Hilal 1 dúzia de soldadinhos de chumbo que comprara para ele numa loja de Helsinki. Helena e Simon explodiam de felicidade. Se bem que o menino, às vezes, ainda mergulhava no mutismo e não abria mão do seu quadro. A cada dia se soltava um pouco mais, não só com eles, mas também no colégio, onde os colegas, que antes o apelidavam de mudo, agora o chamavam de periquito. Era questão de paciência, logo estaria totalmente normal. Os Grabowski tinham visitado a menina má 2 ou 3 vezes e a acharam perfeitamente ambientada na clínica. Helena falara com o professor Zilaxi pelo telefone, e este leu em voz alta umas linhas em que a doutora Rollin fazia uma avaliação muito positiva dos progressos da doente. Estava ganhando peso e, paulatinamente, tinha mais controle sobre os nervos. Na tarde seguinte, parti rumo ao Cairo, onde, depois de 5 longas horas de voo, tive de tomar outro avião, de uma linha egípcia, para Alexandria. Cheguei exausto. Assim que me instalei no meu pequeno quarto de um hotelzinho misérrimo, chamado O Nilo, era culpa minha. Eu tinha escolhido o mais barato que ofereciam aos intérpretes. Sem ânimo para abrir as malas, caí no sono e dormi 8 horas seguidas, coisa bem difícil de me acontecer. No dia seguinte, que tinha livre, fui andar pela antiga cidade fundada por Alexandre e visitei o Museu de Antiguidades Romanas, as ruínas do anfiteatro e dei um longo passeio pela bela avenida costeira, salpicada de cafés, restaurantes, hotéis e lojas para turistas, onde fervilhava uma multidão rumorosa e cosmopolita. Sentado numa dessas varandas, que me faziam pensar no poeta Cavafis, sua casa, no desaparecido e agora arabizado bairro grego, não podia ser visitada. Um cartazinho em inglês dizia que estava sendo reformada pelo consulado da Grécia. Escrevi uma longa carta à enferma, dizendo que fiquei contente ao saber que ela estava bem na clínica de Petit Clamart e propondo, se ela se comportasse bem e saísse da clínica totalmente restabelecida,
levá-la para se bronzear ao sol durante uma semana em alguma praia no sul da Espanha. Gostaria de ter uma lua de mel com este coisinha à toa? Passei a tarde revendo toda a documentação da reunião que ia começar no dia seguinte. Trataria da cooperação e do desenvolvimento econômico de todos os países da bacia do Mediterrâneo: França, Espanha, Grécia, Itália, Turquia, Chipre, Egito, Líbano, Argélia, Marrocos e Líbia. Israel tinha sido excluído. Foram 5 dias exaustivos, sem tempo para nada, imerso em palestras e debates confusos e enfadonhos que, apesar de produzirem montanhas de papel impresso, eu sabia que não serviriam para nada de prático. Um dos intérpretes árabes da conferência, natural de Alexandria, me ajudou, no último dia, a conseguir a encomenda da menina má. Um vestido de dançarina árabe, cheio de véus e pedrarias. Imaginei-a com ele no corpo, arqueando-se ao luar como uma palmeira na areia do deserto, ao compasso de xirimias, flautas, crótalos, tamborins, bandolins, símbolos e outros instrumentos musicais árabes, e a desejei. Um dia depois de chegar a Paris, antes mesmo de ir ver os Grabowski, fui visitá-la na clínica de Petit Clamart. Era um dia cinza e chuvoso, e a floresta vizinha estava quase inteiramente desfolhada e queimada pelo inverno. O parque do Lago de Pedra, agora sem cisnes, estava coberto por uma neblina úmida e tristonha. Levaram-me para o salão bastante amplo, onde havia algumas pessoas sentadas em poltronas, formando o que pareciam ser grupos familiares. Esperei ao lado de uma janela, de onde se divisava o lago, e de repente a vi entrar, de roupão, chinelos e uma toalha na cabeça à maneira de turbante. Fiz você esperar, desculpe, estava na piscina, nadando. Disse, erguendo-se para me beijar no rosto. Não tinha ideia de que viria. Só recebi ontem a sua cartinha de Alexandria. Vamos mesmos de lua de mel a uma praia no sul da Espanha? Sentamos do mesmo lado, e ela aproximou sua cadeira da minha até que os nossos joelhos se tocaram. Deu-me as 2 mãos e assim ficamos, com os dedos entrelaçados durante a hora que durou nossa conversa. A mudança era notável. Ela estava recuperada, de fato, e seu corpo tinha formas outra vez. A pele do rosto já não revelava os ossos, nem os pômulos estavam afundados. A vivacidade e a malícia de antigamente reapareciam nos seus olhos cor de mel escuro, e na sua testa serpenteava a veia azul. Ela movia os lábios grossos com uma faceirice que me recordava a menina má dos tempos pré-históricos. Achei-a segura, tranquila, contente por estar se sentindo bem e porque, garantiu, só muito de vez em quando tinha aqueles ataques de medo que, nos 2 últimos anos, quase a levaram à loucura. Não precisa me dizer que está melhor, disse eu, beijando suas mãos e devorando-a com os olhos. Basta olhar. Está linda outra vez. Fico tão impressionado por ver você assim que nem sei o que dizer. E isso que estou saindo da piscina, respondeu, procurando meus olhos de maneira provocadora. Espere até me ver pintada, bem vestida e maquiada. Você vai cair para trás, Ricardito. Nessa noite contei aos Grabowski, com quem jantei, a melhora incrível da menina má após 3 semanas de tratamento. Eles a haviam visitado no domingo anterior e tiveram a mesma impressão. Continuavam felizes com Hilal. O menino se soltava cada vez mais para falar, em casa e no colégio, embora em alguns dias se fechasse de novo no silêncio. Mas não havia a menor dúvida, não era possível voltar atrás. Havia saído da prisão em que ele mesmo se refugiara e estava cada vez mais reintegrado à comunidade dos seres falantes. De tarde, ele tinha se dirigido a mim em espanhol. Você tem de me contar das pirâmides, tio Ricardo. Dediquei os dias a limpar, arrumar e embelezar o apartamento da rua Joseph Granier, para receber a paciente. Mandei lavar e passar as cortinas e os lençóis.
Contratei uma senhora portuguesa para me ajudar a varrer e encerar o chão, espanar as paredes, lavar a roupa e comprei flores para os 4 vasos da casa. Pus o embrulho com o vestido de baile egípcio na cama do quarto, com um cartãozinho risonho. Na véspera do dia em que ela ia voltar da clínica, eu estava ansioso como um garoto que vai sair pela primeira vez com uma menina. Fomos buscá-la no carro de Helena, acompanhados por Hilal, que não iria à escola nesse dia. Apesar da chuva e do ar cinzento, eu tinha a sensação de que o céu soltava jorros de luz dourada sobre a França. Ela já estava preparada, esperando-nos na entrada da clínica, com a mala no chão. Tinha se penteado com cuidado e pintou um pouco os lábios, passou blush nas bochechas, fez as mãos e aumentou as pestanas com rímel. Estava usando um casaco que eu não tinha visto até então, azul marinho, com um cinto de fivela grande. Quando a viu, Hilal ficou com os olhos iluminados e correu para abraçá-la. Enquanto o porteiro colocava a bagagem no carro de Helena, passei pela administração e a mulher de coque me entregou a conta. O total equivalia mais ou menos ao que o Dr. Zilaxi tinha previsto, 127.315 francos. Eu tinha 150 mil na minha conta, reservados para esse fim. Vendi todos os bônus do tesouro que depositava em minhas economias e consegui 2 empréstimos. Um da cooperativa sindical, de que era membro, cujos juros eram mínimos, e outro do meu próprio banco, a Société Générale, com juros mais elevados. Tudo indicava que era um excelente investimento. A paciente parecia muitíssimo melhor. A administradora me pediu que telefonasse para a secretária do diretor e marcasse uma entrevista, pois o Dr. Zilaxi queria falar comigo. Acrescentou, a sós. Foi uma noite linda. Jantamos na casa dos Gravovsky, tudo muito leve, mas com uma garrafa de champanhe. E assim que voltamos para casa, nos abraçamos e beijamos por muito tempo. A princípio com ternura, depois com avidez, com paixão, com desespero. Minhas mãos auscultavam todo o seu corpo e a ajudaram a tirar a roupa. Era maravilhoso, sua silhueta, sempre magra, tinha curvas outra vez, formas sinuosas, e era delicioso sentir nas minhas mãos os seus lábios quentes, suaves, bem formados, seus peitinhos de mamilos eretos e pequenas corolas granuladas. Não me cansava de aspirar o perfume de suas axilas depiladas. Quando ficou nua, ergui-a nos meus braços e levei-a para o quarto. Olhou enquanto eu me despia com aquele sorrisinho zombateiro de antigamente. — Vai querer fazer amor? Provocou, falando como se cantasse, mas ainda não passaram os 2 meses que o médico recomendou. — Essa noite não me importa, respondi. Você está linda demais. Se eu não fizesse amor com você, morreria, porque amo você com toda a minha alma. Já estava estranhando que ainda não tivesse me dito nenhuma breguice, riu ela. Enquanto beijava todo o seu corpo, devagar, começando pelos cabelos e terminando na sola dos pés, com delicadeza infinita e imenso amor, sentia ronronar, encolher-se e se esticar, excitada. Quando beijei seu sexo, senti-o muito úmido, pulsando, inchado. Suas pernas se apertaram em torno de mim, com força, mas, assim que a penetrei, deu um uivo e, aos prantos, fez uma expressão de dor. — Está doendo, está doendo! Choramingou e me empurrou com as 2 mãos. — Queria satisfazer você essa noite, mas não posso. Está me rasgando, dói muito. Chorava beijando a minha boca com angústia, e seus cabelos e suas lágrimas lhe entravam pelos olhos e pelo nariz. Começou a tremer como fazia durante os ataques de pavor. Pedi desculpas por ter sido tão bruto, um irresponsável, um egoísta. Eu a amava. Não queria fazê-la sofrer. Para mim, ela era a coisa mais preciosa, mais doce e terna da vida. Como a dor não cedia, eu me levantei, nu como estava, trouxe do banheiro uma toalhinha embebida em água morna e passei-a no seu sexo com suavidade.
até que, pouco a pouco, foi melhorando. Depois nos cobrimos com a colcha e ela quis que eu gozasse na sua boca, mas resisti. Estava arrependido por tê-la feito sofrer. Até que ela estivesse completamente curada, a situação dessa noite não iria se repetir. Nós levaríamos uma vida casta, porque sua saúde era mais importante que o meu prazer. Ela me ouvia sem dizer nada, grudada em mim e totalmente imóvel. Mas, muito tempo depois, antes de adormecer, com seus braços ao redor do meu pescoço e os lábios colados nos meus, sussurrou: "Sua cartinha de Alexandria, eu a li 10 vezes, pelo menos. Dormia com ela todas as noites, apertadinha entre as minhas pernas."